Tomizo Yamaguchi é o atual dono e gerente da Suetomi, famosa fábrica japonesa de doces. A Suetomi produz doces para cerimônias do chá e outras ocasiões desde 1893. Segundo Yamaguchi, doces representando flores, por exemplo, são feitos cada um com formas e cores ligeiramente diferentes. Não é que a capacidade dos artesãos seja falha e eles não consigam reproduzir o mesmo resultado. Na verdade, o artesão faz deliberadamente formas diferentes, uma a uma, porque não há duas flores exatamente iguais na natureza. A suposição mais fundamental da indústria moderna é que artefatos precisam ser feitos com o máximo de qualidades constantes possíveis. Quando se faz um automóvel, por exemplo, as partes mecânicas e eletrônicas produzidas aos milhares precisam ser cópias com propriedades idênticas. Senão, a fabricação precisa de automóveis não seria possível. Esse tipo de abordagem não funcionaria para criaturas da natureza, inclusive humanos. Como sabemos, bem quando olhamos ao redor, cada pessoa é diferente. Até os gêmeos idênticos desenvolvem personalidades diferentes. As pessoas costumam perceber indivíduos pertencentes a um grupo étnico como sendo de personalidade homogênea. No entanto, se olhar direito, começa a discernir as diferenças individuais. Como Yamaguchi observou sagazmente, a variação é uma das maiores marcas registradas da natureza. Fazer cada doce um pouco diferente dos outros é, na verdade, muito realista. Por causa dos papéis significativos desempenhados pelas influências e aprendizados culturais, os humanos exibem uma variação ainda maior do que as flores, as folhas e outras entidades vivas da natureza. Não adianta tentar ser como os outros, mesmo que haja pressão externa. Por isso, temos todos os motivos para relaxar e ser quem somos. O provérbio japonês Junin Toiro, 10 cores diferentes para 10 pessoas diferentes, expressa a visão de que há variações de personalidade, sensibilidade e sistemas de valor entre as pessoas. Ao buscar seu Ikigai, você pode ser você mesmo o quanto quiser. É natural que seja você mesmo, porque cada um de nós tem cores ligeiramente diferentes. A apreciação da diversidade parece ir contra a sabedoria convencional de que o Japão é um país mais ou menos homogêneo cultural e etnicamente. O governo aplica restrições notoriamente rigorosas à imigração. A imagem de um assalariado espremido em um trem, com os funcionários da estação tentando empurrar a multidão para dentro dos vagões, parece ser muito distante da ideia de respeito pela individualidade. No Japão, ainda há uma imagem estereotipada de casamento e vida familiar, e o governo japonês está sendo lento para adaptar a legislação para tratar todos os gêneros e minorias sexuais igualmente. É verdade que os japoneses costumam pensar que a nação deles é unificada. Com a globalização, a mentalidade da nação está mudando, mas os japoneses pensam que são um povo homogêneo. Dito isso, há uma profundidade interessante na expressão da individualidade na sociedade japonesa. Os japoneses têm uma série de pequenos truques para manter a individualidade viva, enquanto mantêm um relacionamento harmonioso com os outros. Há alguns motivos históricos para isso. Na era Edo, que começou em 1603, antes da modernização do Japão, com a restauração Meiji em 1867, o shogunato Tokugawa decretou uma série de ordens executivas para manter a estabilidade na sociedade, da forma como era considerado adequado naquela época. Um dos decretos mais comuns era evitar o luxo. Conforme a economia Edo crescia, alguns mercadores ganhavam muito dinheiro e se tornavam grandes gastadores. Esse tipo de exibição de luxo acumulado era considerado um efeito corrosivo na estabilidade social
causado pela assimetria cada vez maior entre classes. Assim, o shogunato decretou uma série de ordens executivas proibindo o gasto excessivo. Os mercadores ricos obedeceram, ao menos superficialmente, pois não dava para discutir com o shogun naquela época. No entanto, eles conseguiram manter suas diversões secretamente. Uma das técnicas era usar tecidos caros na parte de baixo do traje, enquanto por fora eles mantinham uma aparência modesta. A ideia de manter um perfil humilde na superfície e fazer a individualidade interior florescer é uma sabedoria que o povo do Japão nutre há anos. Essa técnica poderia ser usada em qualquer sociedade, principalmente quando o escrutínio social é um problema. Só pense na pressão das redes sociais atualmente. O jeito japonês de manter a individualidade ao mesmo tempo em que se mantém uma aparência humilde tem efeito contraditório no contexto moderno. Por exemplo, tornou-se difícil nutrir e desenvolver inovações revolucionárias no país, pois uma personalidade desobediente como Steve Jobs ou Mark Zuckerberg não são toleradas com facilidade. Novas formas de serviço que se chocam com os negócios estabelecidos como o Uber ou Airbnb demoram a conquistar espaço no Japão. A inibição da expressão de individualidade sufocou o sistema educacional japonês, que tende a reforçar a conformidade e não a diversidade entre indivíduos. A maioria dos japoneses escolhe seguir o Ikigai da individualidade no domínio particular, provavelmente como resultado do clima social. Essa abordagem escondida da expressão de individualidade não é a única solução. No entanto, podemos pelo menos dizer que é interessante. Para um observador casual, um assalariado pode parecer sem face, dentro do paletó sem graça. No entanto, ele pode estar escondendo uma paixão por anime ou mangá. Nos dias de semana, pode ser um funcionário obediente de uma empresa. À noite e nos fins de semana, pode ser estrela em um comiquete ou cantor em uma banda de rock amadora. Há liberação na ideia de que uma pessoa aparentemente conformista possa cultivar camadas profundas de personalidade individual, que pode não estar aparente na superfície. Além disso, a abordagem que cada indivíduo escolhe para a vida pode ser única. A individualidade é uma coisa a ser descoberta e trabalhada, não apenas suposta e preservada. Definir o Ikigai de ser um indivíduo em harmonia com a sociedade, de um modo geral, reduziria muito o estresse da competição e da comparação. Não é preciso tocar seu próprio trompete para ser ouvido. Você pode sussurrar, às vezes só para você mesmo. Um famoso fabricante de tofu, com base em um subúrbio de Tóquio, Takeru Yamashita, é um filósofo escondido. Ele discute a diversidade dos grãos, que se torna a única fonte importante para o tofu, como se estivesse falando da individualidade da alma humana. É Aristóteles e não Platão, dizia Yamashita. Ele também recita um trabalho de Shakespeare para a perplexidade da equipe de câmeras. Aparentemente, uma obra-prima de Shakespeare tem tanto a ver com a arte de fazer tofu quanto a seleção de grãos. O jeito idiosincrático de Yamashita de explicar sua abordagem da fabricação do tofu é algo que se encontra com frequência ao encontrar alguém com a abordagem única do Ikigai, principalmente em um país em que a expressão da individualidade não necessariamente assume formas chamativas. Ikigai e felicidade vêm da aceitação do eu. O reconhecimento de outras pessoas, sem dúvida, seria um bônus. No entanto, se colocado em um contexto errado, também pode atrapalhar a tão importante aceitação do eu. Como Yamaguchi observa ao se referir à forma como os doces em Kyoto são feitos. Tudo na natureza é diferente. Nós, humanos, também somos diferentes, cada um de nós. Celebre quem é você.
eu tive o prazer de conversar com os comediantes britânicos Matt Lucas e David Walliams. Uma vez, quando eles estiveram em Tóquio em uma turnê de promoção da série Little Britain. Durante a nossa conversa, Lucas contou que riam dele na escola. Por isso, em uma ação de legítima defesa criativa, ele começou a fazer as pessoas rirem antes que rissem dele. Walliams concordou e disse que as gargalhadas podiam ser a melhor forma de defesa. De um ponto de vista cognitivo, a risada é considerada uma ocorrência da metacognição, baseada nas áreas pré-frontais do córtex. Na metacognição, você se olha como se estivesse observando de fora. Ao fazer isso, aceita seus próprios defeitos e falhas e suplementa sua percepção com ideias novas, vistas de fora. Você pode ter medo de enfrentar a verdadeira imagem de si mesmo. Nesses casos, uma dose saudável de risadas apoiadas pela metacognição de si mesmo ajudaria. Se a metacognição não levar ao divertimento imediatamente, é sempre bom ter uma imagem realista de si mesmo, ainda que não seja favorável. O maior segredo do Ikigai, no fim das contas, tem que ser a aceitação de si mesmo, independentemente do tipo de características únicas com as quais se tenha nascido. Não há caminho ideal para o Ikigai. Cada um de nós tem que procurar o nosso, na floresta das nossas individualidades. Mas não se esqueça de dar uma boa gargalhada quando estiver procurando o seu, hoje e todos os dias.